Fala galera do canal, vou mostrar mais um vídeo, dessa vez as reações do pós-jogo do Brasil, uma vitória magra da seleção contra o Egito e atualizações, né? O Craque Neto vai falar um pouco sobre a entrada dos jovens, né? A atuação do Endrick, que foi o destaque aí da partida. Então se você gosta do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ficar até o final do vídeo, lembrando que nesse vídeo vai ter alguns links para produtos exclusivos do Flamengo, se você tiver interesse em comprar. Clica lá e fica à vontade. Vamos pro vídeo. Pega uma bola, rápido, centroavante. Eles vão lá pra dentro. Por isso que tem que, para mim, tem que começar com o Igor Thiago, que é o cara que vai começar a fazer essa pressão lá na frente. O Endrick faz, Chama é então, Fabrício? Tá. Eu acho o jogo muito complicado, não é jogo fácil não. Não, é nada. Pode ser fácil se o Brasil fizer um gol logo de cara, porque eles vão ter que sair para jogar. Aí pode ficar fácil, mas se não sair logo um gol rápido, o jogo bom. Mas eu acho que todos os jogos de Copa do Mundo agora, com a questão da parte física e tática, até mesmo com o calor, né? E agora até mesmo contra o Haiti. Também. Haiti contra a Nova Zelândia, rapaz, time forte fisicamente, ó. Velocidade dos caras. E agora sai a trombo. O Moser acaba também saindo. É o músculo adutor. A impressão na hora que ele vai dominar, ele sente a bola. Porque ele já chega pra chutar. Na corrida na hora que ele chega pra chutar, ele já chega já com dor. Cara, a imagem dele chorando debaixo da toalha ali, eu quase chorei junto em casa. É muito triste, né? E ele deu entrevista esses dias, né? Falando de entusiasmo, que o que o Ancelotti mandasse, ele faria. 2002 foi o Emerson, volante, se machuca brincando no gol, né? Com 2 toques. O jogador já sente, né, Zé? Você sabe que o grau, é séria a contusão, né? Você sabe o tipo de dor, você já sabe já que não vai dar. Até porque você já tem a experiência, né, de quanto tempo de recuperação, é difícil. Ali ele já sabia já. Quando ele sentiu, ele já passou na cabeça dele, não vai dar, tô com dor. Porque normalmente você tenta segurar um pouquinho e tal, ali na hora que ele bateu na bola, nitidamente, antes de bater, eu acho que foi no movimento que ele fez para pegar a bola, né, para dominar a bola. Ele deu um passo a mais e aí saiu um pouco da biomecânica dele. Olha lá, ele não tá nem mancando tanto, tá vendo? Né? Não, ó. Mas você vê que o movimento de ele chutar, ele já chuta segurando a perna. Ele não faz o movimento completo de você bater para a bola pegar a curva, né? Que a gente fala aquela banana, assim, né? Ele já faz como se fosse um pêndulo, alguma coisa assim, né? Segurando a perna já para... Tristeza, né? Dor. Não, muito, né? Mas é aquela história, 22 anos, ainda tem outras Copas. Mas nesse momento ali ele já falou, minha Copa. Ele tenta correr para ver se a dor passa, né? E não passa. E neste domingo, então, veio a informação que ele está cortado da Copa. E aí a convocação do Ederson. E aí a gente tem muito o que discutir, né? Isso mostra que o Ancelotti errou na formulação da lista, que ele se arrependeu de levar poucos meias, porque é isso, né? Era o único lateral direito. Agora, ou é Danilo ou é o Ibañez, que também quebra um galho ali. Você acha que ele se arrependeu? Então, e tem a ver isso, ô Pascoal, com a história de ele perceber que tem que reforçar o meio de campo e mudar um pouco o sistema tático dele? Eu acho que é uma questão de fatalidade. Isso vai pela fatalidade, pela contusão, porque senão ele seria titular da Copa do Mundo inteira e não teria muito mistério. E um jogo... Já seria o Militão. Então, depois seria o Militão. O Militão seria um misto de zagueiro e lateral, ele iria jogar de lateral na seleção brasileira. Sofre nova lesão, está fora da seleção do Brasil. O Wesley jogou boa parte do campeonato italiano como lateral esquerdo, nem como lateral esquerdo. Vocês jogaram na esquerda, lá na Itália, vocês sabem, ele era um jogador que do meio externo pela esquerda. Gasperini, é um ponta, ele tem que fazer os 100 metros, do 105 metros do campo pelo lado do campo. E ele jogou bem pela esquerda porque trazia a bola para a direita, finalizava, dava bons passes e se adaptou bem. Teve que voltar a uma situação de lateral direito na seleção brasileira, a pedido do Ancelotti, tanto que ele fala que pela seleção ele iria jogar nessa posição, apesar de não tão ambientado assim. E na perspectiva da seleção jogar a Copa do Mundo, ele se machuca nesse jogo contra a seleção do Egito. Eu acho que aí está a fatalidade.
Não é que acertou ou que errou na formulação da convocação da seleção brasileira. O que mostra para mim é que ele não confia em nenhum outro lateral que existe no futebol brasileiro. A demonstração do Carlo Ancelotti é: não confio em nenhum outro. O Paulo Henrique está lá, eu não confio. O Vitinho está lá e eu não confio. Ele até jogou bem na seleção, o Paulo Henrique, do Vasco. Fez gol na seleção, inclusive. Ele fez um bom jogo pela seleção. Mas ele não confiou nos dois. Por que ele prefere trazer um volante? Porque ele percebe que o Brasil vai precisar de mais volantes ao longo da Copa do Mundo. Porque essa é uma posição, volante e zagueiro... Tem bastante, Pascoal. Mas volante e zagueiro perde muito, Silas. Mas já que ele está colocando o Ibanez para lateral direita, traz o Thiago Silva, que foi campeão no Porto agora. São 8 jogos mas só. O Ederson que está chegando é a mesma característica do Danilo. É igualzinho o Danilo. Perna direita. É igualzinho o Danilo. Jogador que bate na área lá, volta tal. Ele não é um jogador nem de primeiro. Não é o Danilo canhoto do Botafogo, é o Ederson, o destro pelo lado na direito. seleção brasileira. A seleção tentou fazer isso com o Joelinton e não deu certo. Então o Ederson agora é o cara da vez. O problema é que nós não vamos ter jogadores pelos lados do campo. O Wesley, por exemplo, a função que fazia o Wesley, o Danilo não vai conseguir fazer. Não. Atacar lá em cima. Porque agora o que acontece? Ele trouxe o Paquetá por dentro para liberar o corredor e o Wesley passava. Agora o Danilo não vai passar o tempo todo. Vai querer a obrigação de um ponta. Para mim é melhor. Entendeu? Até melhor. Fecha a casinha lá e deixa os caras jogarem, cara. Porque é o seguinte, a Argentina fez isso aqui no Brasil e foi na final. O Fabinho é o Casemiro cover. Né? Então, se ele usar Fabinho fez um bom jogo ontem, dominou o meio-campo, quando entrou, tomou conta do meio-campo, o que o Casemiro não fez no primeiro tempo. Meu amor, leva mais esse pra mim. Uma marcação, a zaga fica lá atrás. E o problema é esse. Mas aí, Zé, se ele viu que não saiu, volta e chama os caras, ou volta e... Não, mas aí então não pode fazer pressão, Pascoal. Não pode fazer pressão. O Bruno faz a pressão lá e ele vem por um pouquinho mais atrás. Mas assim, se você tem que fazer a pressão, você tem que fazer a pressão todo mundo. Porque esse é o problema do Brasil que apareceu ontem. Fazia a pressão, aí você tinha um espaço aqui no meio, que aí os caras não sabiam se ia, e a zaga ficava aqui. A gente não teve tempo para treinar isso aí. Esse era o grande problema. Eu acho que assim, o grande problema do Casemiro é que ele não encontrou o posicionamento. Ele demorou para entrar no jogo, tanto com a bola e sem a bola. Sem a bola, principalmente. Cara, o Alexandre, na hora que ele entrou, o primeiro bote que ele deu, já deu um bote errado lá no meio. Já o cara já saiu no contra-ataque. O Zé falou do Marquinhos, o cara virou em cima do Marquinhos. Cara, o Marquinhos não tem posição física e fez a falta, tomou cartão amarelo ainda no primeiro tempo. Então, o Ibanez perdeu 2 bolas, mas se recuperou nas 2. E foi buscar o cara perto da área, mas foi lá e tomou a bola de novo. Porque tem força física para fazer isso. O Marquinhos é para jogar de líbero. No sentido assim, pega a bola rachada, o caramba, ele vai lá, pega e entrega. Se precisar do Marquinhos para ir no mano a mano... Vai ser o cara que vai caçar o centroavante. Nós vamos ter dificuldade. Mas a questão é essa, né? O Fabinho é o Casemiro cover, como eu estava falando, né? Se ele jogar com o Bruno Guimarães, o Paquetá e o Casemiro... Só ficaria o Danilo do Botafogo na reserva. Então, ele está trazendo mais um cara para ter essa opção, que é o Ederson, né? Mas ainda, a pergunta está aí, quem vai ser o lateral direito titular da seleção na Copa? O Matheus Cunha também pode ser esse cara, Edu. Esse 8. Esse cara para fazer o que o Danilo faz do outro lado, agora tem... Mas parece que essa é a preocupação do Ancelotti ao chamar o Ederson, né? Agora, eu queria saber de vocês, quem vai ser o lateral direito? Eu acho que vai ser o Ibanez. Também. Você também? Eu também. Nesse jogo contra o Marrocos? Vai jogar o Danilo. Ele vai fazer uma linha de 4 clássica. O Danilo, a opção dele ontem, aos 15 minutos. A linha de 4 clássica. Se viu o jogo hoje de Marrocos, ele vai fazer uma linha de 4 clássica e vai fixar um volante na frente dos 2 zagueiros. Essa é ponto pacífico. Um volante vai ter que marcar, mesmo sendo 2 volantes que atacam, o Bruno e o Paquetá, eles vão ter que compor por dentro. Porque se deixar o Brahim Dias dominar a bola, se deixar o meio-campo de Marrocos dominar a bola, para fazer a bola sair com velocidade, o problema vai estourar na zaga. E a gente já viu que a zaga está sem proteção, a zaga está sem o Brasil, confiança também. O Brasil não tem... Ontem a gente viu uma seleção... A gente já tinha visto isso um pouco contra o Panamá. As dificuldades de marcação entre os volantes e os zagueiros.
Ontem a gente viu uma exposição dos zagueiros diante dos atacantes da seleção do Egito. Se o time ficar exposto com os atacantes da seleção de Marrocos, eles são mais rápidos e mais habilidosos. Aí vai ser um problema maior. Então, é a primeira receita. Entendendo como pensa Dom Carlo Ancelotti, o pensamento italiano do futebol, vocês jogaram lá, vocês podem falar melhor que eu. Segura aqui na marcação, porque os meninos lá na frente, eles vão resolver. Se sobrar uma bola no Vini Júnior, não pode perder tanto gol também, né? Nós vamos jogar igual a seleção de 94, Pascoal, sem a bola. Tá muito claro isso. Vai jogar todo mundo lá atrás, um 4-4-2, vai jogar 2 caras ali na frente, talvez o Igor, a gente não sabe Mauro se o Igor... Silva, Dunguezinho. Sim, e do lado direito talvez Mauro Silva, Dung e Mazinho. Sim, Mazinho, aí o Zinho, Bebeto e Romário. parte defensiva, e na frente aí pode colocar ele deve colocar o Igor e talvez o Rafinha, talvez o Igor e o Vini Júnior, e aí você fecha aqui com... mas aí tem que ver com quem que ele vai fechar, na né? direita. Na direita fecha com o Paquetá. Fecha com o Paquetá, fecha. Mas vamos ver, falando dos laterais, vamos dar uma olhada em comparação nas opções que tem ali para substituir o Wesley. Quem jogará pela direita? O Zé tem que votar também. Números deles em 2026. O Danilo, 18 jogos, 13 como titular no Flamengo. E aí, 73 minutos por jogo, não marcou nenhum gol. O Ibanez marcou uma vez. Isso inclui seleção também. Em 30 jogos, 28 como titular. Quase 84 minutos, quer dizer, jogando muito mais o Ibanez. Zé, qual vai ser a opção? Qual seria a sua opção e qual será do Ancelotti? Eu acho que deve jogar o Ibanez. Eu acho que tem mais força para chegar na área e voltar. O Danilo era zagueiro, né? O Danilo não joga no Flamengo de lateral. O Danilo joga de zagueiro. Não sei se o Danilo... E o Ibanez joga na Arábia de zagueiro pela esquerda. Mas ele já jogou de lateral, né? Eu acho que o Ibanez, nesse sentido, tem mais força. Eu acho que tem mais força que o próprio Danilo nesse aspecto Ibanez... de bater e voltar. Porque... Pela idade até, né? Mais novo. Agora, não sei, a gente não sabe porque, assim, com a saída do Wesley, ele vai ter que mexer no sistema de jogo. A única questão para mim do Ibanez é ele conseguir aguentar o maior tempo possível sem tomar um cartão. Porque ele é o cara ele é os marroquinos e os egípcios. Ele gosta de chegar junto, não acho que está errado, não. E o Danilo, para mim, fisicamente, idade e momento, é parecido com o Neymar. Se ele entrar no segundo tempo, o outro time já vai estar desgastado. Então facilita para o Danilo. Eu não disputei Copa do Mundo, sabe? Eu não fui jogador de Copa, não tive... Na verdade, eu disputei uma Olimpíada só, fui vice-campeão olímpico. Não tenho histórico nenhum de Copa do Mundo. Tem gente que tem, também não entende porra nenhuma, também nunca jogou porra nenhuma. Sabe o que eu acho, cara? Tava vendo o Vampeta falar aqui na Canelada. Cara, dos 26 jogadores dessa seleção, só 6 ganharam uma Copa América. E o Ederson ganhou a Olimpíadas, o Everton, desculpa, e o Neymar. Cara, por que não pode tirar o Vinícius Júnior, botar no banco, botar o Luiz Henrique, o Ryan, o Henrique? Por que não pode tirar o Rafinha? Bom, o que o Rafinha ganhou em 12 anos de seleção? O Vinícius Júnior, 12 anos. Casimiro, vai, 3ª Copa do Mundo. Cara, o que esses caras ganharam? Por que não pode botar essa molecada? Por que não bota o Luiz Henrique, Ryan, Hendrick? Bota pra fuder, porra. Já se prepara pra próxima Copa em 2030, sabe? Cara, agora, se eles ganhar a Copa do Mundo, aí nós cala a boca, eu calo a boca, tá tudo certo. O que esses caras ganharam? E esses foram os comentários da noite, né? Tanto do Equipe F, a análise da escalação devido ao corte de Wesley, e também a opinião do Craque Neto em relação à atuação dos jovens aí na seleção. Ao meu ver, eu entendo que a gente tem uma seleção jovem e esses jovens estão pedindo passagem, mas ao meu ver, eu acho que uma Copa do Mundo não é feita só de vigor e juventude. Eu acho que talvez esses jogadores jovens sintam um pouco, talvez em momentos muito decisivos, né? A gente já teve jogadores jovens decidindo Copas do Mundo, né? O Pelé, mas estamos falando do rei do futebol, né? Um nível acima. Então eu não acho que Hendrick está nessa prateleira. Então
talvez seja uma pressão muito acima. E é um pouco do que o Casemiro falou na entrevista, que foi mal interpretado. Que o Endrick, ele tem qualidade, tem potencial e vai ser, né, uma referência na seleção. Mas eu acho que colocar nele a responsabilidade de ser o jogador decisivo da seleção, eu acho que não é o melhor caminho, né, o caminho correto. E sobre a convocação do Ederson no lugar do Wesley, eu acho que o Ancelotti ele fez correto. Porque Danilo foi uma convocação que ele levou apenas para ser ali um jogador de grupo, mas ele não tinha função específica. Porque o número de laterais direitos estava completo e de zagueiros ele foi como esse zagueiro extra. Então agora eu acho que o elenco ele se encaixa e ele ganha mais uma opção no meio. Então ele usou uma estratégia muito boa. Porque ele tinha poucos volantes, né? Só tinha o Danilo, né? Danilo Santos do Botafogo. Então, agora o time está mais equilibrado. Então eu imagino que agora com essa escalação, acho que o Ancelotti ele vai para o 4-4-2 realmente clássico mesmo. E vamos ver, eu acho que a gente tem que ter sim esperança. Eu acho que esse time pode encaixar. Copa do Mundo é muito mais sobre resiliência, né? Sobre saber sobreviver aos jogos do que ser o grande favorito, né? E a gente, historicamente, percebe que os grandes times de Copa do Mundo acabam não ganhando. Então, Copa do Mundo é uma competição à parte, então eu concordo com o Neto que os jovens têm que ser oportunizados, mas eu acho que não deve ser dado a eles uma pressão indevida, né? Eu acho que a gente tem um Endrick ali para o segundo tempo, para um jogo decisivo ali difícil, pode ser uma peça-chave, né? Visto que ele tem estrela. Então, eu acho que é a peça ideal para ajudar em jogos difíceis, mas ele ter a pressão de resolver todos os jogos, eu acho que ainda não é o momento. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que Endrick e outros jogadores que são mais jovens devem receber essa responsabilidade, independente da idade, da experiência? Ou vocês concordam que eles têm que esperar um pouco na hierarquia e ser ali um excelente coadjuvante, né, quando forem solicitados? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.